Ministro do Trabalho anuncia portaria para conter o aumento do trabalho informal no campo por meio de cooperativas. O anúncio foi hoje cedo em Sertãozinho. Apanhadores de laranja no município de Bebedouro foram os primeiros a formar uma cooperativa do trabalho na região de Ribeirão Preto. De funcionários a trabalhadores autônomos, hoje 6.000 dos 10.000 trabalhadores rurais contratam os serviços direto com o empregador, eliminando o intermediário. Uma organização para fazer frente à terceirização descontrolada. Assim como nas cidades, a terceirização foi o caminho encontrado pelas indústrias para melhorar os resultados e diminuir os gastos. No campo, ganha forma de cooperativa, mas os sindicalistas são contrários. Segundo a força sindical, da forma como vem sendo implantada, fere direitos mínimos do trabalhador garantidos na consolidação das leis trabalhistas. O ministro do Trabalho, Paulo Paiva, ouviu durante o seminário em Sertãozinho, uma a uma, as denúncias dos representantes de sindicatos e federações. Eles afirmaram que para funcionar o sistema cooperativista seriam necessárias medidas para evitar distorções. Mas o ministro do Trabalho veio com a resposta nas mãos. Portaria publicada hoje no Diário Oficial pelo governo determina a fiscalização para conter os abusos. Esse instrumento irá, pela sua importância, coibir essas ações e permitir uma negociação maior entre empregadores e empregados no sentido de estabelecer as condições normais de trabalho. E nós vamos continuar falando sobre o assunto com o secretário nacional das Relações do Trabalho, Plínio Sarti. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Silvana. Secretário, esta portaria, na prática, ela funciona? Sim, Acaba ela com tem. os abusos? Ela tem toda a possibilidade de funcionar, porque aqui na nossa região nós temos a Subdelegacia do Trabalho em Ribeirão Preto e mais de 20 postos espalhados por toda a região, como por exemplo o posto de Sertãozinho, aonde que os trabalhadores, os sindicalistas, poderão nos procurar para imediatamente acionarmos a fiscalização. Secretário, ao mesmo tempo que a cooperativa prevê o fim do intermediário, que é difícil acontecer, o gato é muito difícil de desaparecer, ela também tem uma desvantagem para o trabalhador, que é o fim do fundo de garantia por tempo de trabalho, que é o fim do INSS. Isso é vantagem? Não, isso aparentemente é um ganho para o trabalhador, porque ele tem um pequeno aumento em seu salário. Mas o Ministério do Trabalho está aqui alertando a todos os trabalhadores rurais da nossa região que não entrem nesse conto do que nós estamos chamando de copergato, porque os senhores e as senhoras serão prejudicados. De maneira que esse tipo de vínculo empregatício, ele não pode prosperar, porque os trabalhadores ficam sem os seus direitos. O senhor hoje, se fosse um trabalhador rural, entraria numa cooperativa? Não, isso seria uma fria. Dessa forma, então, antes de entrar, as pessoas devem procurar, então, as delegacias e os postos. Claro, é por isso que nós contamos com a divulgação, como agora e aqui na EPTV, para que os trabalhadores e as trabalhadoras fiquem atentos e alertas. Secretário, agora um outro assunto. O medo aqui dos trabalhadores na região é justamente o desemprego por causa da mecanização. O governo prevê alguma medida de mais trabalho, de geração de empregos na região? Sim, porque o governo está apresentando, junto com as centrais sindicais e junto com as confederações de empregadores, os recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para programas de geração de emprego e renda, o nosso já conhecido PROGER. De maneira que, no caso aqui da nossa região, com a mecanização, nós teremos grandes programas de requalificação profissional. E para aqueles que têm iniciativas para pequenos negócios, teremos esses recursos do PROGER. A partir de quando deve acontecer? Isso já está anunciado e já acontece em algumas regiões. Já demos início no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. E em breve teremos aqui em São Paulo e na nossa região de Ribeirão Preto. Seria uma forma de tornar a mão de obra especializada, qualificada? Qualificada. Nós temos já observado que 87% dos nossos excluídos, que têm grandes dificuldades, inclusive para o primeiro emprego, teriam essa possibilidade se tivesse educação profissional. De maneira que o grande responsável por esse desemprego gigantesco é também
a falta de qualificação dos trabalhadores. Secretário, muito obrigada pela entrevista e volte sempre. Eu que agradeço.